tua igreja te adora. Aleluia, Deus, louvado seja Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite poderosa. Uma noite, Deus, onde nós nos colocamos diante de Ti. Somos Teus filhos e cremos, Pai, que o Senhor é aquele que tem interesse em falar conosco, porque nós queremos Te ouvir, Pai. Eu me coloco na disposição do Senhor para Te servir nesta noite com a minha vida. E eu quero Te pedir nesta hora, Pai, que tudo aquilo que se levante contra a palavra de Deus neste lugar, que seja nesta hora neutralizado pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, esse ambiente sobre a Tua influência, Santo Espírito de Deus. Que todos aqueles, Pai, que se encontram neste lugar, possam verdadeiramente sair daqui. Deus está neste lugar. Pai, Tu és aquele, Tu és o dono da igreja, Tu és o nosso Pai, e nós somos Teus filhos, Pai. E o meu interesse, o interesse dos Teus filhos, Pai, é ouvir as direções, é aprender contigo, é poder verdadeiramente, Pai, desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Esta é a minha oração e já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Pode assentar, queridos. Louvor, muito obrigado. Bom demais ter vocês aqui, viu? Graças a Deus. Queridos, quem está aqui pela primeira vez, amém? Você que hoje está aqui pela primeira vez, faça assim com a sua mão, eu quero te conhecer. Se você já veio aqui em outra vez, fique tranquilo, não é com você que eu estou falando, amém? Todos de casa, amém? Eu acredito. Graças a Deus. Mesmo assim, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. Queridos, Deus colocou uma palavra no coração do nosso pastor, no início deste ano, sobre o tema é buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu queria que vocês colocassem para mim Mateus 6, a partir do verso 25. Até o 33, tá? Diz assim: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, fica só com 33 aqui. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, querido, você há de concordar comigo, que está em vestir, em comer,
E aí ainda existe um conselho de Deus: não andeis preocupado. Querido, o lugar que Deus nos chamou para viver não é no lugar de preocupação, mas é um lugar de descanso, um lugar onde nós cremos na fidelidade dEle, e nós o honramos por isso. E eu quero enfatizar nesta noite, a palavra dessa noite sobre buscando o reino de Deus em oração. Amém? Você há de concordar comigo, querido. Há muitas formas da gente buscar o reino de Deus. Uma delas é você se posicionando. Eu entendo assim que quando nós nos posicionamos, sabendo, pelo que conhecemos de Deus, sabendo quem somos, filhos, amado, que já fomos arrancados de uma escravidão, ou seja, da potestade das trevas, e colocado em um reino do Filho do seu amor, nós já fomos libertos. Então, quando você se posiciona, sabendo quem você é, esta é uma forma que Deus tem expectativa que nós fazemos. Mas você também há de concordar comigo que existe alguns exercícios espirituais que compete a nós, compete a mim e a você. E a oração, querido, ela é essencial para que você viva, para que você compreenda, para que você se desenvolva, para que você cresça. Então eu quero conversar com você nesta noite, querido. Foi o que Deus colocou no meu coração, e por isso eu quero transmitir aqui nesta noite sobre a importância da oração em nossa vida. O nosso maior exemplo que nós temos em oração é o de Jesus. Jesus orava. E Jesus, ele foi ungido, ele sabia que ele foi ungido para uma missão. E Jesus não tinha problema, ele não estava passando por nenhum problema ministerial, porque as coisas funcionavam com ele, tudo ia bem, mas mesmo assim Jesus se isolava para orar. Coloca para mim Lucas, capítulo 15 e 16. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago. Não. Tem alguma coisa. 5, 15 e 16. Perdão. Lucas 5. Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curados de suas enfermidades. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando. Amém? Então, para você ver, Jesus não tinha problema ministerial. As multidões estavam querendo conversar com ele, estavam querendo apenas tocar nele. Mas Jesus sabia, querido, de quem ele dependia. Ele dependia do Pai. E ele fazia isso constantemente, buscando estar falando com Deus, conhecendo a vontade do Pai, buscando os interesses do reino. E comigo e com você, querido, não pode ser diferente. Buscar o reino de Deus, querido, envolve uma vida de consagração. Uma vida onde você possa estar ouvindo o que o Pai tem para a tua vida. Amém? E por muito tempo, querido, nós sabemos que a igreja, ela iniciou fervorosa em oração. Mas por muito tempo,
faltava um certo entendimento sobre esse assunto, mas nem por isso as orações que aquelas pessoas fizeram não foram respondidas, todas elas foram, porque quando você, querido, ora de forma sincera, aonde você se derrama diante de Deus por algo, querido, Deus não vai te deixar sem resposta. Amém? E nós somos testemunha, querido, que no início da nossa fé, faltava muitas vezes sabedoria, mas nós começamos bem, querido. Amém? Você buscava a Deus e você tinha a resposta. E muitos de nós somos resultados também de oração de gente fiéis. Glória a Deus. Eu quero compartilhar aqui, eu acredito, querido, que o interesse de Deus é que a gente desfrute de tudo aquilo que já é nosso, de tudo aquilo que Ele já nos concedeu por direito. Nós vemos em Efésios 1:3, quando a palavra de Deus diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões espirituais. Então, tudo o que você tem, querido, está dentro de você, no teu espírito, e é através dele que você acessa aquilo que é espiritual. Amém? E você externa isso também na sua vida. Essas coisas não estão apenas no espírito, elas também vão se manifestar, elas vão ser externadas através daquilo que eu já conheço de Deus e me coloco, me posiciono e busco. Eu gosto muito de um texto que diz assim: buscai-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso está em Jeremias 29:13. Vamos colocar alguns textos aqui que falam sobre oração. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo orar e se humilhar, 7:14, 2 Crônica. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados, o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. Amém? Então, no passado, nessa época em que o povo se encontrava completamente fora da vontade de Deus, o Senhor vem e fala àquele povo, dizendo: se vocês se humilharem e buscarem a minha face, eu curarei a sua terra, eu perdoarei os seus pecados. E eu creio, queridos, que hoje nós não estamos mais na antiga aliança, amém? Nós estamos numa aliança superior, mas a oração, ela vai te trazer uma condição de sensibilidade, em que você vai poder verdadeiramente ter acesso, acessar aquilo que é divino. E nós sabemos que a oração, ela não pode ser apenas uma fórmula. Existem vários tipos de oração. Às vezes, né, no passado, como eu falei, aonde faltava muito conhecimento sobre esses assuntos, as pessoas faziam tudo um pacote só, e tudo
que as pessoas oravam e depois diziam, se for da tua vontade. E nós sabemos, querido, que não é assim que se faz toda a oração. Existe um tipo de oração em que você pode fazer e falar dessa forma, se for da sua vontade. Se você está em uma oração de consagração para a sua vida, para o plano de Deus na sua vida, onde você vai buscar a presença de Deus, porque você tem esse desejo, você vai se consagrar para você conhecer o que Deus tem para você nesta terra. Amém? E esta oração, sim, nós podemos fazer ela e dizer, Pai, se assim for da tua vontade. Porque Deus, Ele não quer que nós erramos no plano que Ele tem para a nossa vida. Ele tem um plano, Ele quer que você conheça Ele, e ela muitas vezes pode ser o desconhecido para você. Mas isso não é motivo nem mesmo para a pessoa estar ansioso. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Querido, comece com aquilo que está nas suas mãos. Sirva em fidelidade. Ame a Deus de todo o seu coração. Se posicione contra o mal. E descanse. O texto que a gente leu no início, o primeiro texto, ele diz, não andeis preocupado. Porque, querido, o que for da parte de Deus, se você te encontrar bem posicionado, não tem como você não saber. É muito importante uma vida de consagração, uma vida onde você se coloca diante de Deus, e esse se colocar diante de Deus, querido, uma determinada vez eu vi uma frase que achei muito oportuna para que a gente conheça a vontade de Deus. A vontade de Deus, querido, é você ficar em ponto morto. Você não está querendo saber qual é a sua vontade, você quer saber a dele. Porque se você colocar a primeira, você já diz para onde vai. Se você colocar a ré, querido, estou fazendo uma comparação aqui simbólica com quem está dirigindo, amém? Se você colocar a ré, também você já diz para onde é que vai. Então fique em ponto morto, querido. Fique disponível para que Ele te dê a direção. Se é para frente, se é para trás, se é para a esquerda, se é para a direita. E o melhor lugar do mundo, querido, eu vejo que hoje todo mundo procura estar, por exemplo, existe uma situação que o mundo hoje tem preocupação, que é segurança. Estar seguro. E essa segurança em todos os sentidos. Seguro financeiramente, seguro da criminalidade. Às vezes as pessoas têm vivido uma verdadeira anormalia a respeito disso. Mas eu posso te garantir uma coisa, o lugar mais seguro para mim e para você, querido, é estar dentro da vontade de Deus. Amém? É conhecer esse lugar e se posicionar ali. Esse é o lugar que Deus me chamou. Esse é o meu lugar, esse é o lugar de segurança, esse é o lugar da provisão. Ou seja, o lugar da obediência. E você vai encontrar este lugar, querido, através de uma vida de oração. De uma vida de rendição a Ele. Onde você passa a desejar estar mesmo fazendo a vontade de Deus. Aonde você vai entregar a Ele
a sua oração e súplica. E é muito interessante que a gente tem esses momentos, muitas vezes, a sós. Agora, esse é um momento que eu costumo dizer, esse é o momento de consagração, esse é o momento em que você vai buscar a Deus. E esse é um momento, querido, que eu, pelo menos, tenho esse hábito. Quando a gente tem muita coisa que distrai a gente hoje. Isso não é novidade só na minha vida, isso é para todos nós. Mas eu gosto de fazer uma coisa. Quando eu vou tirar esse tempo para Deus, além de eu procurar um lugar, eu desligo esse celular. E eu costumo dizer para Deus: Senhor, esse é o meu momento, meu e seu. E fico tranquilo, querido, porque o meu interesse naquele momento é ouvir a sua voz, é conhecer o que Ele tem para nós, o que Ele tem para a minha vida. E muitas vezes, quando eu vou ministrar, é para conhecer o que Deus tem para os seus filhos. E é interessante que você tem paz, tem direção, você sabe o que vem da parte dele, o que se deve falar. E nessa noite, para essa noite, tá? Eu não estou orando nessa noite, não. Mas para essa noite, a direção que eu tive foi de falar sobre buscando o reino de Deus em oração. A oração, querido, ela tem, como eu já falei, diversos tipos de oração específica que deve ser feito. Por isso que eu digo que no Rema é um lugar muito bom para você aprender a palavra, você ter ensinos bíblicos em que nossa vida em que vai haver uma promoção, querido. Porque eu me lembro que quando eu ouvi sobre esse assunto, em que não havia apenas um tipo de oração, mas diversos tipos de oração, como a oração de petição, que aqui é mais comum ser feita, aquela oração em que a gente sempre está pedindo alguma coisa, e não está errado não, ela é bíblica, amém? A oração de consagração, essa oração em que você faz para conhecer o plano e o propósito de Deus para a tua vida. A oração de intercessão, querido, que é essencial para que você se coloque em oração, nesta oração em favor de alguém. Aquele familiar seu, que você tem tanto desejo que ele conheça Deus, que ele saia das trevas e que venha para a luz. Saiba, querido, esta oração é essencial para que você possa ajudar essa pessoa. E nós precisamos fazer isso em compaixão. Aquela pessoa, querido, nós não podemos cobrar nada dela, mas nós devemos nos colocar na posição de ser um intercessor. E você, com certeza, vai ver resultados extraordinários acontecer. Eu me lembro que a minha esposa, ela sempre foi uma pessoa muito dedicada a este tipo de oração. E ela sempre orava pela mãe dela. E era interessante que todas as vezes que a gente convidava a mãe dela para ir num culto, querida, ela não chegava 15 minutos, dormia. Era um sono que, pelo amor de Deus. E a minha esposa ficava aflita com aquela situação, e aí um dia ela começou a repreender mesmo o inimigo.
disse: Satanás, eu te repreendo na vida da minha mãe. E ela se posicionou, e ela não aceitou aquilo, mas não parava de orar, e repreendia mesmo, para que toda influência maligna caísse por terra, fosse quebrada. E quando foi um dia, queridos, a mãe dela até aceitava os convites para ir nos cultos, mas só passava o louvor. Parece que era assim, parece não, era mesmo uma coisa maligna, porque era na hora que a palavra ia ser ministrada que esse sono chegava. E aí foi identificado, é maligno, e eu não vou me conformar com isso. E ela se levantou. E a conversão da mãe dela, querida, aconteceu de uma forma tão natural para nós, querido, tá? Porque muitas vezes a gente quer ver o espetacular. Querido, o evangelho é simples, mas o resultado é espetacular. E um dia minha esposa estava num culto, a gente congregava em outra denominação, e nós estávamos numa reunião, e aí a minha esposa, alguém chamou para a salvação e para outras, chamava tudo ao mesmo tempo, e minha esposa foi. E quando a minha esposa percebeu, a mãe dela estava aqui do lado dela, recebendo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E a minha sogra, querido, viveu em fidelidade todos os dias da vida dela, a partir daquele dia. E oposição foi o que não faltou, porque ela era de uma religião lá. No outro dia foi um grupo inteiro lá para desconverter ela, porque disse que o coração dela era de Maria e tal. E aí minha esposa estava lá, e aí minha esposa disse: não, minha esposa, ela é do Senhor Jesus. E houve aquilo que é natural. O nosso inimigo, querido, não se conforma quando a gente está vencendo, né? Então, tem gente que para de orar por vários motivos. A pessoa começa, vai orar, ela até orou bem, ela orou em espírito, até porque tem esse tipo de oração que eu não falei, que é importante a gente esclarecer. Você tem a oração, querido, em espírito, que é a oração em outras línguas. E a palavra de Deus diz que aquele que ora em espírito, que ora em línguas, o seu espírito ora bem, mas a sua mente fica sem entendimento. Então a palavra de Deus diz: orai. 1 Coríntios 14, verso 2: porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o compreende, pois o Espírito fala mistério. Vai para o 14. Pois se oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Vamos para o 15. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. Ou seja, a oração não é só em outras línguas. Você ora em outras línguas, mas você também ora falando com seu intelecto, expressando aquilo que você quer fazer. Amém? Então, todos esses tipos de oração, eles nos dão motivos para que a gente tenha, querido, uma vida bem-sucedida em Deus, vivendo os princípios da palavra,
estabelecido e usufruindo daquilo que o reino de Deus já nos proporciona. Amém? Então, a oração e intercessão que eu estava falando, eu recomendo essa literatura que eu li já pela segunda vez e digo, é algo muito bom. Ele fala a arte da intercessão, de Kenneth Hagin. E aqui ele enfatiza exatamente esse tipo de oração. A oração de intercessão. E há muitas experiências contadas neste livro, querido, que eu animo você a ler. É um livro pequeno, você consegue ler em uma semana, facilmente. Queridos, a oração de intercessão, ela muda o destino de pessoas. E a importância dessa oração para a igreja é essencial. Pense naquela pessoa que você possa imaginar, um familiar seu, e você aprender mais sobre esse tipo de oração, e você empenhar por amor a Deus e por amor à vida dele, e mudar o destino dele. Compaixão, querido, é diferente de ter pena. Eu quero até a diferença entre pena e compaixão, né? Pena até te faz sentir a dor da outra pessoa. Você faz uma oração, se emociona, chora, até dá uma esmola, compartilha com outros, mas não passa disso. Isso é pena. É o que muitas vezes alguém sente quando um morador de rua se aproxima dele. Compaixão, querido, te move a sair do teu conforto e a não se conformar em deixar aquela pessoa na mesma situação. Para isso, falamos e passamos tempo com Deus em oração e súplica, até encontrar uma forma correta em Deus para mudar a situação. Você fica inquieto, querido, por compaixão. Aquela situação que você está no dia a dia compartilhando ela. E você não se conforma em fazer apenas aquilo que eu falei, quando a pessoa sente pena. Eu vou repetir aqui que diz a palavra, o significado da palavra súplica, né? Você vai ver lá em Filipenses falando sobre oração e súplicas. A súplica, querido, eu achei o significado dessa palavra muito interessante. Diz assim, isso aqui é o significado de orações e súplica, ou seja, especificamente da súplica. Alguém está fazendo uma súplica por outro. É um apelo sincero, com ardente fervor, que envolve não apenas seu espírito, mas também a sua alma. A pessoa não apenas deseja, mas está desesperada por aquilo que suplica. Envolve cada átomo do seu ser, né? Isso é um ato de compaixão, que podemos nos mover por alguém e mudar o destino dele. Por isso que eu quero
enfatizar nesta noite sobre a tua vida de oração, querido. O quanto é importante você ter um tempo com Deus, você verdadeiramente encontrar uma forma, como diz a palavra, orai sem cessar. A oração em espírito é uma ferramenta poderosa para que a gente possa estar sempre ligado, atento, na frequência certa. E você vai ver, querido, que até mesmo os ambientes que você está frequentando, eles vão mudar. Vai haver uma diferença. Porque a oração, ela vai mudar você. Muitas vezes, eu costumo dizer, às vezes até brincando, tem pessoas que muitas vezes vêm à igreja, querido, mas ele é apenas um crítico. A pessoa não está entendendo nada, porque ela está numa frequência errada. Mas você veio, querido, para prestar um culto a Deus. Amém? Então você precisa verdadeiramente ter um coração aberto para Deus. Ter uma vida de oração, não apenas aqui dentro, mas lá fora, como aqui dentro também. Até porque o Senhor Jesus chegou a dizer assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Hoje, querido, Ele habita em nós. Nós somos essa casa de oração. Nós somos essa pessoa com quem Deus conta para mudar os destinos que estão aí fora. Eu ouvi agora recentemente, olha, eu queria compartilhar com você sobre isso. A importância houve um caso aqui em Brasília, e eu não estou falando de nada que você não tomou conhecimento. Se você mora aí há uns 5 anos em Brasília, ou a mais, não lembro que tempo foi, em que um dia, lá em Taguatinga, uma mulher de Deus, que estava ligada no Senhor, que tinha vida de oração, Deus falou para ela que aquele prédio ia cair naquele dia. E era um edifício onde tinha o primeiro andar era comercial, e tinha 4 andares residencial, era aproximadamente umas 100 pessoas. E aquela mulher ficou inquieta, movida por aquela informação, e ela teve compaixão por aquelas pessoas. E ela chegou na oficina do marido dela, o marido dela tinha uma oficina embaixo, ela chegou e disse: eu não vou entrar com meu neto aqui não, que esse prédio vai cair. E é hoje. E todo mundo disse que ela era doida, e ela liga para a Defesa Civil, para o Corpo de Bombeiro, inquietou o pessoal, e aí ela conta-se na reportagem, isso está publicamente conhecido. Ela liga para a Defesa Civil, e a Defesa Civil disse: moça, você tem que encaminhar um e-mail, você tem que mostrar fotos, você tem que fazer isso, aqui. Ela disse assim: eu não posso esperar, vocês têm que vir aqui pelo menos para me aquietar. Ela ligou para bombeiro, ligou para a Defesa Civil, e aí a Defesa Civil vai até o local antes de meio-dia. E menos de 1 hora depois que foi evacuado todas as pessoas, ninguém tirou nada. Porque quando a Defesa Civil chegou, constatou um problema
estrutural na residência, na coluna da parte de trás do prédio. Mas ela não tinha conhecimento nenhum de engenharia, ela não tinha visto nada lá atrás. E depois, deu 1 hora depois que todo mundo saiu, dentro desse prédio tinha cadeirante, tinha canceroso, tinha criança, tinha gente dormindo, tinha de tudo. E a Defesa Civil chegou e agiu com eficiência, tirando todo mundo, não tiraram nem os móveis. E menos de 1 hora depois, o prédio desabou. O marido dela disse assim: não, mas eu quero tirar pelo menos os carros, que é do pessoal, dos clientes. Ele disse, a Defesa Civil disse: não vai tirar nada, nem entra aí debaixo. Ou seja, prejuízo total, o prédio desabou. Está até filmado isso. Né? É claro que você há de concordar comigo que as emissoras abertas não contam a história do jeito que ela é. Porque é a única instituição, querido, que tem interesse em promover o reino de Deus, falar de Jesus Cristo, é a igreja dele. Amém? Não pense que os meios de comunicação, que o sistema deste mundo vai falar a verdade a respeito dos acontecimentos do Espírito, das coisas de Deus. Você pode pesquisar no YouTube, que você vai ver até a reportagem, mas é igual eu estou falando, a reportagem não conta os detalhes. Agora tem um vídeo do próprio repórter da emissora, que você facilmente encontra, depois ele falando num podcast, que ele disse que ele era espiritualista, acreditava em tudo, acreditava que Jesus era só mais um. Mas ele disse que depois daquele dia se emocionou ao conversar com aquela senhora. E de ver até mesmo a humildade dela, como foi que ela recebeu depois os agradecimentos daquelas pessoas que foram salvas. Porque ela estava, querido, no Espírito, em oração, uma vida de oração. E ele conta que se emocionou quando ouviu aquela mulher dizer assim, eu ouvi, eu amanheci inquieta, porque Deus me disse, esse prédio vai cair. Aí ele disse que perguntou assim para ela: mas como é que a senhora sabe a voz de Deus? Ela disse: meu filho, a voz dele é inconfundível. Quando Deus falar com você, querido, você não apenas vai saber que é Deus, você vai saber que você tem uma direção. Então, querido, isso só vai ser possível com uma vida de consagração na oração. E com certeza, querido, haverá uma alegria, até uma qualidade de vida, que muitas vezes é tão desejada por pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, querido. E uma das formas de fazer isso é orando. Porque o teu Pai, querido, é um Deus vivo, que fala, que responde. E só para que a gente entenda, que essa compaixão que moveu aquela senhora, de nome Neide, aquela senhora, em nenhum momento, o repórter disse que ficou impressionado, porque as pessoas vinham fazer
queria agradecer ela, querendo dizer que ela era uma heroína. Ela disse assim: meu, não me agradeça, agradeça a Deus. Porque ela sabia que não tinha vindo dela aquela ação, mas do seu pai. E ela sabia que ela era apenas um instrumento a serviço do reino. Amém, queridos? Eu creio que a cada dia Deus quer nos ensinar a fazer coisas certas. Deus tem interesse, querido, que a gente não erre. Às vezes a gente age muito no automático. E normalmente você pode ter certeza, a gente faz isso quando a gente está muitas vezes negligenciando a nossa vida espiritual. Então, nesta noite, era isso que Deus tinha colocado no meu coração para falar à igreja. E nós podemos levantar agora, querido. Amém? Queria te pedir para que você levantasse, porque nós vamos praticar um pouco sobre a oração. Eu vou estar orando aqui. E você faça a sua oração pessoal. Abra mesmo o seu coração. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos. Nós somos teus filhos, Pai. Nós amamos a tua presença. Mas nós sabemos, Pai, que há muita coisa para ser compreendida nas nossas vidas. Dai-nos, abre os olhos do nosso entendimento, Pai. Nós te pedimos pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, que espírito de sabedoria e de revelação venha, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, e que a cada dia a tua igreja, Senhor, possa não apenas viver, mas a tua igreja possa, Pai, também ajudar a tantos outros que não estão vivendo, que não têm vida, que estão presos no sistema deste mundo. Nós nos colocamos na disponibilidade do Senhor, Pai, para te servir em oração, para fazer melhor aquilo que já estamos fazendo para ti. Nos ensina, Pai, ser filhos gratos, agradecidos. Eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Pai, as famílias da nossa igreja sendo alcançada. Eu declaro, Pai, salvação chegando aonde está faltando. Nós quebramos nesta hora todo o poder do diabo contra os nossos entes queridos, contra aqueles, Pai, que nós amamos e que sabemos, Pai, que eles ainda estão cegos espiritualmente. Eu declaro pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, salvação